Maravilha, maravilha de Deus. É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar continuidade ao estudo da carta ou epístola aos Efésios. Nós paramos no versículo 3 do capítulo 1. Hoje é a terceira aula, o terceiro estudo da carta aos Efésios. Você que ainda não assistiu às duas últimas aulas, só acessar o nosso canal Aelson Borges e lá está gravada as duas últimas aulas. Hoje nós vamos ler o versículo 4 e depois o versículo 5 para dar continuidade a esse estudo. O apóstolo Paulo ele prossegue dizendo, versículo 4, ele, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. O apóstolo Paulo, no versículo 3, ele diz que Deus nos abençoou com todas as sortes de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, no versículo 2 desse capítulo 1, ele já lista ali duas bênçãos espirituais que Deus já nos concedeu. Ele diz que, quando ele diz no versículo 2, graça e paz a vós outros. A graça de Deus e a paz de Deus é as bênçãos espirituais que Deus já nos abençoou. Nós temos a graça de Deus, nós temos a paz de Deus. E isso nós devemos ser gratos a Deus por essas bênçãos espirituais, por Ele ter nos concedido a graça dEle, por Ele ter nos concedido a paz dEle. Já o versículo 4, o apóstolo Paulo vai dar continuidade a essa lista de bênçãos espirituais com as quais Deus já tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais no mundo espírito, nas regiões celestiais. Ele diz isso no versículo 3. E o versículo 4 ele diz que Deus nos escolheu. Isso é uma bênção espiritual. O fato de Deus nos ter escolhido, de nós sermos a escolha de Deus, foi uma escolha que Deus ele fez na eternidade. O versículo 4 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o universo, o mundo, antes de Deus criar o cosmos, Deus ele nos escolheu. O universo, o mundo, o cosmos não teria nenhum propósito se Deus não estivesse nos escolhido na eternidade. Deus ele só criou o universo, só projetou o mundo, o cosmos, com um propósito. E o propósito foi de colocar nesse universo, nesse mundo, o ser humano, o homem. E nós, os cristãos, nós que somos servos do Senhor Jesus Cristo, nós devemos a cada dia ser grato a Deus, porque nós somos uma escolha de Deus. O apóstolo Paulo é bem claro nesse versículo 4, quando ele diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 15, o próprio Senhor Jesus Cristo ele diz que foi Ele quem nos escolheu primeiro e não nós. João capítulo 16, verso 15 diz, eu vos escolhi primeiro e não vocês a mim. E o apóstolo Pedro também ele vai tocar sobre esse assunto, sobre a eleição de Deus, sobre a escolha de Deus. Em 1 João capítulo 1, verso 2, ou melhor, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, o apóstolo Pedro lhe diz que nós fomos escolhidos, que Deus nos escolheu pela sua presciência. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. O apóstolo Pedro ele vai tocar nesse assunto de uma forma extraordinária. Ele diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária. Que Deus
que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Eleitos. Eleitos segundo a presciência de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo ele diz em Efésios capítulo 1, verso 4, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, é porque Deus, ele nos escolheu para sermos dele. Nos escolheu para sermos santo e irrepreensível. Então o apóstolo Paulo ele vai realmente desencadeando esse conceito de eleição. Com qual propósito? Por quê? E para que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Ele diz para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, verso 4. Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu para que nós fôssemos separados. Separados única e exclusivamente para Ele. Então nós devemos, como resposta, como agradecimento, como resultado dessa escolha que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nós devemos ser santos e viver uma vida irrepreensível. Nós devemos viver uma vida separada do sistema do mundo, uma vida separada daquilo que desagrada ao Senhor, uma vida não de acordo com os princípios que rege o mundo, os princípios que é contrário à palavra de Deus. Nós devemos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus, versículo 4 de Efésios capítulo 1, nos escolheu antes da fundação do mundo. Também, Deus nos escolheu nele para quê? Por quê? Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer isso também na carta aos Romanos. Romanos capítulo 8, verso 29 e verso 30 ele diz: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para que nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. E o versículo 5 de Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele dá prosseguimento, dizendo que Deus também não só nos escolheu, como deixa claro no versículo 4, mas ele deixa claro também no versículo 5 de Efésios capítulo 1, diz que nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, versículo 4, o versículo 5, diz que ele nos predestinou para a adoção de filhos. A predestinação tem como propósito, tem como destino, tem como alvo a nossa adoção para Deus nos tornar filho dele. Então Deus nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. A carta aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vamos ler uma expressão assim, em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo Jesus aparece por cerca de 12 vezes na carta aos Efésios. E aqui o versículo 5, o apóstolo Paulo ele diz que Deus nos predestinou para a adoção de filho
por meio de Jesus Cristo, ou seja, em Jesus Cristo. Deus, ele realizou essa obra no ser humano, está realizando essa obra no homem, para que o homem, o ser humano, venha a ser filhos e filhas de Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4, versículo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, sobre a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, verso 4, diz que Deus enviou seu Filho na plenitude do tempo, nascido de uma mulher, sob a lei. Aí o versículo 5, o apóstolo Paulo diz, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que fôssemos feitos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Gálatas capítulo 4, verso 4 e verso 5. O verso 5 ele diz isso. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O versículo 6 diz, e porque nós somos filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Que coisa maravilhosa. O versículo 7 ele diz, de sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, ou herdeiros de Deus. Então Deus nos escolheu nele para a adoção de filho. Efésios capítulo 1, verso 5 diz isso, por meio de Jesus Cristo. Então Deus nos predestinou. Nos predestinou para quê? Com qual alvo? Com qual intuito? Para a adoção de filhos. O apóstolo Paulo ratifica isso em Gálatas capítulo 4, versos 4, 5, 6 e 7. Gálatas 4, 4 diz que Deus enviou seu Filho na plenitude do tempo, nascido de mulher. O versículo 5 diz, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O versículo 6 diz, e porque nós somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, ou seja, o Espírito Santo está em nós, o qual clama, Abba, Pai. Essa palavra Abba, Pai é paizinho. E ele diz que, o versículo 7, e porque nós não somos escravos e sim filhos, e sendo filhos, somos também herdeiros de Deus. Deus nos predestinou para sermos filhos e herdeiros dele por meio de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa noite e que nós devemos ser gratos a ele, porque ele nos escolheu. Versículo 4. Nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 4. Para que fôssemos santo e irrepreensível. Versículo 5. E nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Gálatas 4, verso 4 a 7 diz, e Deus enviou o seu Filho, na plenitude do tempo, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque nós não somos mais escravos, e sim filho, Deus enviou o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, que habita em nosso coração, que clama Abba, Pai, ou seja, paizinho. O versículo 7 de Gálatas 4 diz, e porque não és escravo e sim filhos, e sendo filhos, somos também herdeiros de Deus. Que coisa maravilhosa, que bênção maravilhosa, que privilégio. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.